Pessoal, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. E eu começo lembrando que na semana passada a Bovespa ficou praticamente estável, uma queda de 0,3%, enquanto o Dow Jones subiu 2,5% e o Nasdaq uma boa alta de 6%. Aqui a Bovespa acumula perdas no ano de 2020 de 30,6%, enquanto o Nasdaq americano, por exemplo, mostra já no campo positivo em 2020. A semana começa com duas visões conflitantes por parte dos investidores. De um lado, forte expectativa com a reabertura das economias e de outro, com a possibilidade de uma segunda onda de contágio e mortes pelo Covid-19. A OMS relata que são já 3,85 milhões de pessoas infectadas no mundo. E a Coreia do Sul, nesse final de semana, advertiu sobre a segunda onda que pode acontecer no mundo. E na China já temos relatos de mais 17 casos, sendo que 5 aonde se originou o Covid-19 em Wuhan. Nesses termos, os mercados começaram durante a madrugada no campo positivo, mas já passaram para o campo negativo e até aprofundam quedas nesse início de manhã. Isso acontece também com o petróleo, que começou positivo e já mostra perdas ao longo desse início de manhã. Na Ásia, tivemos um encerramento misto e eu cito Tóquio com uma valorização de 1,53% pela reabertura da economia. Europa agora com perdas e acentuando, e o mesmo acontece com os futuros do mercado americano. Aqui precisamos passar definitivamente aqueles 80 mil pontos para ganhar um pouco mais de consistência dos mercados, mas está complicado. Na China, durante a madrugada, foi noticiado novos empréstimos em queda de 1,7 trilhões de yuan no mês de abril, base monetária expandindo 11,1% acima das expectativas e a maior expansão dos últimos 3 anos, e o PBOC, Banco Central da China, dizendo que vai produzir mais medidas de apoio para sustentar a economia. Donald Trump, no final de semana, voltou a criticar a China pela falta de transparência com dados e informações sobre o Covid-19. E falando um pouco de Brasil, aqui o ministro Paulo Guedes da Economia vendeu otimismo numa live feita no sábado, destacando mudanças na política econômica. Agora trabalhamos com taxa de juros baixa e dólar em alta, e recuperação, segundo ele, ocorrendo em V por investimentos privados, mas necessitando de reformas e também aprovação de marcos regulatórios, principalmente do saneamento. E falou também em aprovação do Banco Central independente. Bolsonaro, segundo Paulo Guedes e ele mesmo, deve votar o aumento de salários de servidores. E na semana devemos ter o anúncio de socorro para as empresas elétricas e também aéreas. Na agenda do dia, uma agenda fraca, por aqui a nova pesquisa semanal Focus do Banco Central, que deve vir, no geral, com dados piores, e o saldo da balança comercial na semana anterior. Na China, durante a noite, vamos ter a divulgação do PPI, Índice Preços no Atacado, e do CPI, Índice Preços ao Consumidor, referente ao mês de abril. Expectativa para o dia: Bovespa fraca, como eu disse, precisa se manter acima dos 80 mil pontos, fechamos em 80.263 pontos, juros com viés de queda e dólar mais forte, diferente do que aconteceu na sexta-feira com forte queda. Falando de mercados, Bolsa de Londres, agora há pouco, perdia 0,62%, Paris em queda de 1,33%, Frankfurt caindo 0,82%, todas elas aprofundando queda. O mesmo acontece com o petróleo, queda de 2,83%, barril cotado em Nova York para o WTI a $24,04. Euro negociado em queda em relação ao dólar a 1,082 da moeda americana, e futuros do mercado americano
Dow Jones com queda de 0,64%, Nasdaq com queda de 0,34%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Bom dia a todos, bons negócios, e eu espero vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá então.